Quero começar uma palavra hoje, eu vou fazer duas partes dela. Obrigado. Muitos, na verdade, dos irmãos, eu disse na reunião de preparação do FAS que eu estava fazendo uma conferência online, né? Uma conferência que já foi feita, ficou gravada, e eu peguei o final de semana, eu e a pastora, para ouvir, acho que são 11 mensagens, né? Eu aprendi um monte de coisa. E até passei o link, né? Se você me apertar muito, eu passo para você também. É um portunhol, dá para entender, né? Meio que em espanhol. E eu aprendi tantas coisas, e dentre as tantas coisas que eu aprendi, me chamou muito a atenção uma explicação sobre a unção, o azeite. E eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente receber essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nosso coração diante de Ti agora, totalmente aberto, Pai. Completamente disposto a aprender algo. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Na verdade, nós não aceitamos sair do mesmo jeito. Nós queremos sair com uma palavra. Sairmos com um entendimento, com um aprendizado, que vai ser prática na nossa vida. Afinal, Jesus disse que felizes são aqueles que ouvem a palavra e praticam, esses são os prudentes. Aqui tem homens e mulheres prudentes que constroem sobre a rocha. Então, nós queremos ouvir, aprender e praticar. Pai, fala conosco a partir da minha vida, como o Senhor já tem falado. Usa, Pai, faça como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Proteja a sua cabeça. Coloca a mão assim, com a proteção, né? Proteja a sua cabeça, parte 1. Seja seletivo com o que tocará a sua cabeça. Seja seletivo. Comece o final dessa mensagem. Eu quero que você saia daqui, no mínimo, mais atencioso àquilo que está tocando a sua cabeça, aquilo que está pegando na sua cabeça. Se você fizer isso, certamente você vai começar um tempo de avanço espiritual como nunca antes. Porque a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. Repita comigo. Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Quando em Levítico Deus dá o comando lá com tantas leis, em dado momento ele fala de unção. E o texto de Levítico 8, 12, Deus dizendo por meio de Moisés como deveria ser feito, ele fala assim: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Então, o azeite da unção era colocado sobre a cabeça. E diferente de hoje, que a gente faz um ato, né, com ungir, de só dar uma esfregadinha na mão aqui, botar a mão na cabeça. Diferente disso, o ensino lá em Levítico era de derramar um chifre com muito azeite derramado sobre a cabeça, que descia então sobre todo o corpo. E aí, aqui está lá no começo a orientação, como que deveria ser feito. Um azeite colocado na cabeça de Arão, e nós sabemos que Arão foi o primeiro sacerdote. Aqui começa a visão sacerdotal para a terra através de Arão. E sobre essa unção, depois o salmista vai nos informar, falando sobre união, ele usa a questão da unção para explicar desse jeito. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla, né, que são as vestes, e assim vai até o chão, ou seja, molha o corpo todo. Quando esse ato é colocado na Bíblia, tem muitos ensinamentos sobre isso. Mas hoje eu quero pegar a ideia que eu nunca tinha parado para pensar sobre quanto isso é importante. O óleo na cabeça desce sobre o corpo. Então, o que for colocado na cabeça influencia todo o resto do ser de uma pessoa. Então, o que é colocado na cabeça é um óleo, começa a molhar os olhos, a boca, o braço.
E assim vai, a perna e o pé. Então, o que nós precisamos ficar atentos sobre isso, eu coloquei dessa forma. O que for derramado na sua cabeça determinará o que você fará com os seus braços, com os seus olhos, com a sua boca, com as suas pernas, com os seus pés, enfim, com todo o restante do seu corpo. O que toca a tua cabeça influencia todos os seus outros movimentos. Então, proteger a cabeça é uma necessidade que nós temos. É uma necessidade que nós temos de proteger a nossa cabeça. O que você está permitindo que seja derramado sobre sua cabeça? Essa é a pergunta introdutória. Uma vez que o que toca a minha cabeça influencia todos os meus outros movimentos, eu preciso sempre perguntar: o que é que tem tocado a minha cabeça? O que é que tem tocado a minha cabeça? Porque o que toca a minha cabeça influencia todos os meus outros movimentos. E a pergunta é essa: o que é que tem tocado a nossa cabeça? A cabeça sempre foi, biblicamente, eu te mostro isso, que a cabeça sempre foi o alvo principal do diabo contra o homem. O ataque dele sempre foi na cabeça. Isso não é tão difícil. Se você for uma luta de boxe, o boxeador quer acertar onde? A cabeça, o rosto. Qualquer batalha, a pessoa quer bater, porque se bate na cabeça, o corpo cai. Satanás que lançou isso. Desde lá do Éden, o Satanás, o diabo, quer derrubar o homem. E lá no Éden, no capítulo 3, versículo 5, o ataque contra o homem e a mulher foi na cabeça. Ele diz assim para a serpente: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Um ataque na cabeça. Tinha Deus e tinha o homem. Vem a serpente e diz assim: olha, você não precisa ser abaixo de Deus, você pode ser como Deus. E na minha interpretação, meu achismo, daí eu não tenho doutrina sobre isso, nem precisa ter, porque Gênesis não é um livro para detalhes, é um livro para princípios. Mas no meu achismo, eu penso que esse ataque na mente de Eva durou algum tempo. Cada vez que ela dava um lugar para a serpente falar, a serpente falava de várias outras coisas na minha cabeça, né? Olha que planta linda, olha que árvore bacana, olha aquele animal, que bonito, Eva. Inclusive aquela ali do bem e do mal, você aquela a gente não pode comer. Por quê? Porque Deus falou para não comer. Eu falei assim, sabe por que é? Porque Ele não quer que Ele seja como você. Ele não quer que você seja como Ele. Deus quer que vocês sejam menores, sabia? Mas se você comer, você não vai morrer, não. Você vai se tornar como Deus. Para mim, o ataque na mente e na cabeça, vou usar a cabeça no lugar de mente, na cabeça de Eva foi nesse sentido, repetidas vezes. Você vai se tornar como Deus. Para que ser menor? Você pode ser seu próprio Deus. Para que depender dele? Seja independente. O ataque foi na mente. Lá no capítulo 4, depois que o pecado entra, tem dois irmãos que oferecem oferta a Deus, Abel e Caim. Deus aceita a oferta de Abel e, naquele momento, não aceita a oferta de Caim. Só que Deus não tinha feito uma concorrência, como lendo parece. Era cada um por si, relacionamento pessoal. Naquele momento, a oferta de Abel foi agradável a Deus. Naquele momento, por um acaso, a oferta de Caim não foi agradável a Deus. Mas Caim linkou uma coisa com a outra. Eu sou o preterido, ele é o preferido. E aí veio um ataque na cabeça de Caim. Veio um ataque na cabeça de Caim. E Deus entra para conversar com Caim. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha, o ataque foi tão cruel na mente, presta atenção nisso, de Caim, que o semblante dele caiu.
inveja, comparação. O semblante dele caiu e Deus fala assim, cara, caiu o seu semblante. E Deus explica. Não acabou para você, Caim. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Isso aqui é incrível. Porque até eu acreditei por um tempo que o que estava na minha cabeça não podia dominar. Mas quando eu li esse texto, Deus está dizendo assim, você pode dominar. Ah, que eu estou assim, eu acordei triste, agora eu não consigo fazer nada. Consegue. Deus está dizendo, você pode dominar. Eu não queria sentir raiva, mas de repente senti. Não, você pode dominar. Eu não queria ter tanta inveja, mas eu tenho, eu não sei o que fazer. Você pode dominar. Você pode dominar, Caim. Mas Caim, nós sabemos que não dominou. E Caim faz o quê? O ataque na mente movimentou seus braços e pernas, ele matou o seu irmão. O que estava na cabeça movimentou o corpo. Ele se torna o primeiro assassino da Bíblia. E o ataque é na mente, e Satanás não muda isso. Todos os profetas, tudo que tem na Bíblia você vai ver, quando o diabo entra para atacar, que o ataque dele é na cabeça. Com Jesus não foi diferente. Jesus, com 30 anos, é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem, o céu abre e diz assim, este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Uma voz do céu, a voz de Deus falou para todo mundo ouvir sobre Jesus. Jesus, você é meu filho. Depois disso, Jesus é levado para o deserto, fica 40 dias sem comer, e vem quem atacar Jesus? O diabo. Atacar onde? Na cabeça. Jesus estava sem comer, e o diabo começa assim, disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, atacou a cabeça. Porque ele sabia que se Jesus não acreditasse ser filho de Deus, ele poderia vencê-lo. Se eu mudo a cabeça de Jesus, eu venço. Se eu faço ele não acreditar que ele é o Filho de Deus, eu o venço. E Jesus segue o seu ministério com o diabo atacando no mesmo lugar. Na cruz do Calvário, 3 anos e meio depois, Mateus 27, 24, vai registrar aí, 27 e 40, e dizendo, tu que destrói os templos, em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. Está entendendo que o ataque foi sempre na cabeça de Jesus? Lá na cruz, se ele duvida que ele é o filho de Deus, mas se eu não sou filho de Deus, eu vou morrer aqui para quê? Vou descer da cruz. Se eu não sou o que Deus disse que eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Aí nós também somos atacados na cabeça. Tem promessas de Deus na sua vida, dizendo quem você é. E o diabo sempre vai atacar na sua cabeça, às vezes fazendo um tipo de prova, às vezes abusando de você, às vezes duvidando de você, mas o grande interesse dele é que você duvide de você. Que você pare de acreditar que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que vai dar muito fruto, que vai crescer em Deus, que vai ser líder, que vai casar, que vai ter filho. Se você para de acreditar, ele te venceu. Bateu na cabeça, acabou o homem, acabou a mulher. Ele atacou Jesus na mente. Só que Jesus disse que ele venceu e que nós também podemos e vamos vencer. É o mesmo ataque. Ou seja, na mesma direção. E esse tempo, nós precisamos aprender a proteger a nossa cabeça. Precisamos aprender a proteger a nossa cabeça. Pegando a ideia da unção. Aqui, olhando para essa garrafa aqui, essa seria uma unção
que você deixaria derramar na cabeça para influenciar seu corpo? Sim, eu oriento que sim, essa aqui é limpa. Palavras limpas que entram na tua cabeça, modifica seu corpo. Gente instruída em Deus que te dá um conselho, ótimo. Bíblia, ótimo. Bons sermões, ótimo. Essa aqui seria uma unção que você deixaria descer na sua cabeça? Suja. Suja. Instagram que você segue, YouTube que você está acompanhando, pessoas que você está admirando, suja na tua cabeça. Livro que você está lendo, amigo que você está andando, sujo na tua cabeça. Qualquer filme eu posso assistir, sujo. Qualquer série eu posso entrar. Fica fácil, né? Se você quiser, a partir de hoje, proteger a sua mente, basta você dizer não a esse tipo de unção sobre a sua cabeça. A esse tipo de conselho, a esse tipo de amigo, a esse tipo de companheiro, a esse tipo de lugar. Se você diz não, claro, está sujo, eu não quero. Beleza. Coloquei um terceiro aqui. Esse aqui, você deixaria descer na sua cabeça? Não sabe? É tudo que não sabe. Eu te aconselho a não. Por quê? Eu botei um pouco de água e botei esse tanto de veneno aqui dentro. Peguei o veneno lá em casa do baigão e derramei aqui. Só que esse aqui é o mais difícil, porque ele parece limpo. Parece limpo. Esse aqui é a unção, não tem nada a ver. Estou nesse grupo aqui de fofoca, pastor, mas eu não faço fofoca, mas eu sei todas. Estou nesse grupo de amigos aqui, eles postam, assim, uma palavra, pornografia, né? Mas eu nem abro, pastor, né? Esse grupo de amigas aqui, ó, malha todo mundo. Estou lá, mas você sabe, eu nem falo. Parece limpo, mas está descendo na tua cabeça. Parece limpo, mas é veneno na tua cabeça. Parece uma unção limpa, mas está envenenado. E eu ouso dizer que hoje, pelo menos para identificação, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. E essa aqui é a coisa mais difícil do mundo. É o amigo, é a amiga, irmão, é o parente, é o primo, é o tio, que em cada sentada com você te leva um pouco do seu cristianismo. É o amigo que em cada caminhada, talvez, te leva um pouco do seu cristianismo. Em cada corrida, em cada futebol, em cada... Vamos tomar um café? Te deixa uma água envenenada e leva um pouquinho de você, do seu cristianismo. São os filmes que você fala assim, não, nessa hora eu dou uma acelerada, mas que leva um pouco da tua santidade. Que leva um pouco do seu desejo de ouvir a Deus. Nós estamos num tempo muito perigoso, porque hoje as coisas não estão tão claras desse jeito. Elas estão mais assim. Quem é mais antigo sabe que para decidir quem era crente na rua, era só olhar a roupa. Eu não passo. Isso é crente reprovado. Não passa. Pastor, meu amigo, está repreendido. Por quê? As coisas estão mais ou menos assim. Tem o que fala muito bonito, mas por dentro não tem nada. E nós precisamos, irmãos, cuidar do que está tocando a nossa cabeça. Não acredite que você é um super crente. Que você é uma super crente. Não, pastor, eu vou ficar aqui, eu vou continuar seguindo aqui, mas assim, não me influencia. Não.
Vou continuar jogando. Porque 3 horas por dia, pastor, o que é isso? É pouquinho demais. 3 horas jogando videogame, o que é isso? Não é nada. Um pouquinho de veneno. O jeito que vai se namorar ou que namora hoje. Como é que você vai namorar? Crente ou do mundo, né? Ou mais ou menos? Mais ou menos é veneno. Como se é marido? Como que se é mulher? Como que se é filho? Então, nós precisamos ficar atentos sobre o que é que está tocando a nossa cabeça. Amém ou não, amém? Precisamos estar atentos. Porque o que toca lá influencia o resto. Então eu posso dizer para você, e você concorda comigo, que você vai nos lugares que a sua cabeça quer que você esteja. Então ninguém vai na boate acidentalmente. Ele vai porque a cabeça dele quer ir. E o pé só responde. Ninguém vai para um site pornográfico acidentalmente. Vai porque a cabeça quer ir e a mão responde. Ninguém faz nada acidentalmente. É algo que deixou tocar na cabeça que agora está influenciando o resto do seu ser. Então, eu vou te ajudar e me ajudar, é para mim essa palavra também, toda a palavra é para mim e para você. Como que eu posso proteger a minha cabeça? Você protegerá a sua cabeça quando selecionar o que está entrando através dos seus olhos. A Bíblia vai dizer, a candeia do corpo, repita comigo, é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, também todo o teu corpo será tenebroso. Então, o que eu tenho colocado por meio dos meus olhos enche a minha cabeça e toma todo o meu ser. Se eu for atento ao que eu estou olhando, eu estou fazendo o exercício de praticar o que é que entra na minha cabeça. Então eu posso olhar qualquer coisa? Não. Eu posso olhar tudo? Não. Eu tenho que selecionar o que eu tenho que olhar? Sim. Você, papai, tem que selecionar o que está entrando nos olhos do seu filhinho na tela? Sim. Ele não tem capacidade ainda. Tem que selecionar? Sim, porque se os seus olhos forem simples, o seu corpo será assim, mas se eles forem maus, todo o seu corpo se tornará mau. Segunda coisa, você protegerá a sua cabeça quando selecionar o que está entrando através dos seus ouvidos. Não existe crente crescendo que ouça música do mundo. Não existe. Se você for bem sincero, se você não ouvir, começou a ouvir, você vai ver o seu gráfico espiritual descer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem 27 anos que eu sou convertido a Cristo. Eu nunca mais botei uma música que não fosse de Deus no meu ouvido. Mas 27 anos depois, se eu passar em frente a um lugar que esteja cantando Zeca Pagodinho, eu volto para um boteco lá em Juara. Porque a música tem esse poder de trazer lembranças. A música tem o poder de te levar para lugares de onde você já saiu. O cara nunca traiu a mulher. Só que pega uma playlist de traição, de todo tipo de mulher, o cara começa a pensar. Então, deixa eu te falar, se no seu Spotify, no seu YouTube, tem música do mundo, você precisa se cuidar, porque você está numa decrescente espiritual. E não tem igreja, não tem pastor, não tem pai, não tem marido, tem mulher que tira você de lá. Só você que sai. Parecido.
Gosto do ritmo. Gosto do ritmo. A letra é boa. E o ouvidinho cheio de... Pastor, mas eu trabalho num lugar que é música do mundo o dia inteiro. Deixa eu te falar assim, você está no mundo, mas você não é do mundo. Ei! Você está, mas você não é. O que eu faço? 30 conto no China, fone de ouvido. Fone de ouvido. Quando o chefe falar com você, você tira. Mas se pode ouvir no som, pode ouvir no fone. Estou lá, pastor, mas o meu setor é uma fofocaiada toda. Quando eu vejo, eu estou ouvindo, de repente, me posicionando. Você está na boca de fofoca, mas você não é da fofoca. Senão, tem que sair tudo quanto é emprego, né? Mas você tem que lembrar, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E lembrar, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu ser santo e ouvir porcaria o dia todo. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz, lê comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos nós, amém ou não amém? Ei, gente de ouvido cristão, ouve o Espírito. Ouve o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouve o que o Espírito diz. Não ouve o que Leonardo diz. Não ouve o que... Nem graças a Deus não sei o nome desses caras mais. Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz. Você cuida da tua cabeça, você protege a sua cabeça, vigiando e selecionando o que você ouve. Dá uma geral. Ah, pastor, é em inglês, nem sei a letra. O diabo sabe, fica tranquilo. Ele faz te entender. Quando você está fazendo, pecando em inglês, ó. Presta atenção. Presta atenção. Terceira coisa. Faz assim com o cinto. Sim. Vou dar uma apertadinha, tá bom? Você protegerá a sua cabeça quando selecionar o que está entrando através das mesas que você anda sentando. Bem-aventurado, junto comigo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Dá um ponto aqui. Para eu andar segundo os conselhos dos ímpios, eu tenho que sentar na mesa dos ímpios, certo? Eu tenho que ser seguidor de ímpio. Eu não vou receber um conselho sem estar ouvindo, sem estar vendo, sem estar na mesa. Nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter é ficar muito tempo. Você tem que andar com pecadores para livrá-lo do pecado, não para se tornar um pecador com ele. Quem se detém não é a ordem bíblica. Se deter é ficar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se a coisa fosse assim, seria fácil. Sentei escarnecedor, não quero. Sentei não é, quero. Não é esse, não está mais desse jeito. Está assim. Senta, você não sabe mais se é ímpio ou se é escarnecedor, porque ele vai falar com você de negócios, vai falar de família, vai falar de não sei o quê, mas lá no fundo ele vai tirar um sarrinho da sua fé. Aí já que você ouviu tanta coisa boa, o que custa também, né? Assimilar esse sarrinho do meu Deus, né?
Dá para ficar. Senta de novo. Churrasco, casa, brincadeira. Finalzinho, um pecado. Esse negócio aqui, o que você acha? Vamos entrar também? Não é assim 100% certo, mas dá para passar, não vai preso, não. Está entendendo? Não se sabe mais quem que é o ímpio. Porque o ímpio pode estar sentado do teu lado agora. Ué. Deixa eu te falar uma coisa. Parece uma brincadeira, mas não é. Porque aquele que ouve a palavra de Deus não pratica. A gente fica sentado do lado de um monte de crente que não pratica oração, não pratica leitura bíblica, que não pratica comunhão, que não cuida da família. E às vezes são nossos melhores amigos. Não pratica. Está entendendo que a coisa está séria? Você pode sentar em qualquer roda? Não. Toda mesa que te convidar é para você ir? Não. Mas, pastor, se eu for lá, eu vou fazer tanto network, vou mudar a minha história, até com o capeta você vai fazer. Fazer muito network. Até com a sua frieza espiritual, você vai fazer network. Presta atenção. Presta atenção. Ao invés de sentar nessas rodas, qual que é o caminho contrário? O que dá certo? Antes, vamos lá, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Não é só conhecer a Bíblia, é ter prazer na Bíblia. Ter prazer. Nossa, irmão, estou na guerra aí para... Guerra aí para comprar outro, pelo jeito. Estou na guerra aí, irmão, para ler um capítulo por dia. É batalha. Cadê o prazer na lei do Senhor? Cadê o prazer na lei do Senhor? Cadê o prazer na lei do Senhor? Não é batalha ler Bíblia, irmão. Batalha é lutar contra o pecado. Ler Bíblia é prazer. Estou numa guerra para orar 10 minutos. Que guerra, irmão? Comunhão com seu Pai Celestial. Não são em todas as rodas que nós podemos sentar. Não são, irmãos. Não ache que você é o super crente. Você não é um super crente, você não é super crente. Você protegerá a sua mente. Quarta coisa. Quando selecionar os lugares que você deve se afastar. Você não deve sentar em alguns lugares, mas tem alguns lugares que você já sentou. E agora você tem que pegar o seu banquinho e sair de fininho. E eu vou te mostrar uma situação bíblica aqui que mostra que a gente não chega nas mesas erradas sentando de uma vez. A gente vai sentando. É um processo. A Bíblia conta sobre um homem chamado Abraão. Fala assim, Abraão, pai da fé, pai de multidões. A história de Abraão começa quando Deus pega ele de uma família ímpia, gentílica, e fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te enviar, Abraão ouve a Deus, assim, que legal, Deus está falando comigo, e ele vai saindo com a sua família. De repente, um sobrinho dele fala, tio, oi, vai aonde? Estou dando no pé. O que foi? Deus, um Deus aí, o Deus, que agora o meu Deus, falou comigo para eu sair do meio dos parentes
e saí fora. Tio, leva eu com o senhor, leva eu com o senhor. Bora, Ló. Levou o Ló. E o Ló segue caminho junto com Abraão. E enquanto Ló está com Abraão, a bênção de Abraão sobra para ele. A bênção, o óleo da cabeça de Arão desce. E Ló também é muito abençoado. Chega um momento que Ló e Abraão estão muito ricos, milionários, dono de muitos animais. E aí os pastores deles começam a brigar. E Ló chega no tio, fala, tio, está dando muita briga entre nossos peões aí. E Abraão fala assim, não, Ló, faz o seguinte, escolhe um lugar aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para cima, eu vou para baixo. Tranquilo, sobrinho. Nosso problema aqui são os filisteus, os amorreus, os heveus. Eles são nossos inimigos. Nós dois, ó, parceiro. Aí Ló fala assim, tio, eu vou escolher então. Ele olhou para um lugar bonito, cidades poderosas. Falou, tio, eu vou para lá. Para a região de Sodoma e Gomorra. Abraão falou, beleza, eu vou pegar aqui meus montes aí. Ló, nesse instante, decide seguir rumo a Sodoma e Gomorra. Hoje nós sabemos que foi destruída por causa da perversidade, da imoralidade, da perversidade, uma região impura, podre. Mas Ló não sabia disso. Ou se soubesse, ele não achou que ia ser tão perigoso para ele. Ele viu a região mais plana. Você pegou ele, a mulher, e as crianças. E os animais foram embora. Aí, nessa história de Ló, irmão, teve um processo. Vou ler 3 momentos dessa questão de Ló, e talvez você se identifique. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar, repita comigo assim, próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. A gente não chega sentando na mesa do pecado de uma vez. A gente primeiro se aproxima. Está entendendo? Ele ficou próximo da cidade. Pensando assim, não, vou ficar aqui por perto, é plano também. Lá é muito feio, muito podre. Eu não vou entrar nesse negócio, eu não vou começar a falar esse tipo de palavra, eu não vou entrar nesse grupo, mas de vez em quando a gente sai. Botezinha, eles bebem, mas eu não bebo, eu estou próximo. Eles prostituem, mas eu não, eu vou me guardar. Mas eu estou próximo. Muita mentira. Tem uma mentirosa que eu ando, mas eu mesmo não minto, não. Mas eu estou próximo. Ló coloca a sua família próximo a Sodoma e Gomorra. Passa-se um tempo. Aí a Bíblia registra que Sodoma e Gomorra foi atacado por outros reis. E olha o que a gente encontra dentro da cidade. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ele foi morar próximo. Mas, de repente, surgiu uma boa casa do Lago Sul. E o pessoal falou, ó, casona aí. Você merece ficar morando aqui fora da cidade. Porque, cara, te falar uma coisa. Uma pessoa abençoada por Deus é muito bem recebida no mundo. Ei, deixa eu te falar. Uma pessoa criada na igreja está à frente do mundo. Aqui, especialmente fora da PIB do Gama, o adolescente não gela para apresentar um trabalho na escola e logo é destaque. Nossa, ele nem tremeu, foi acostumado a fazer PG, meu amigo. Está entendendo? Fala bem.
Porque fala com o velho, com o novo, briga com a criança. É mais educado que o mundo. É mais inteligente porque não bebe, não usa droga. Vocês estão à frente. O Ló estava debaixo da unção de Abraão. Ele estava à frente do pessoal de Sodoma. E ele foi morar na cidade porque lá, ele agora é bem recebido. É bem recebido. A primeiro momento, se uma pessoa sai dos braços de Deus, presta atenção, vai ser muito bem recebido lá fora. O filho pródigo, a gente tem um momento da vida dele que a gente tipo corta para falar. Vivia dissolutamente. Vivendo dissolutamente. Não foi um dia, irmão, não foi um acidente. Ele viveu dissolutamente. Mas o dissoluto aqui é agora, a gente registrando. Mas esse cara chegou no mundo arrebentando. Um crente com dinheiro no bolso, no boteco, é sucesso. O mundo está tão abusado, fala assim, vamos pegar carona com o irmãozinho ali. Irmão, paga mais uma aí. O garoto, o filho pródigo, ele foi sucesso, irmão. Por um tempo ele arrasou. Certamente bem criado, mais educado que o mundo. Endinheirado. Ei! Bem recebido. Bem recebido. Se a Bíblia diz, e é verdade, Provérbios 4, que eu preguei semana passada, retrasado. O andar do justo, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Em Deus a nossa caminhada é para cima. Com o diabo a caminhada é para baixo. O rapaz chega arrasando, mas o dinheiro vai acabando. Os amigos vão sumindo. E aí ele vai chegar ao ponto de querer o quê? Comer comida de porcos. Ló, lá em Sodoma, ele fez muitas besteiras, mas a pior delas foi criar sua família no meio da imoralidade. Ele, talvez, e Pedro vai nos dizer uma coisa no final, eu vou te mostrar, ele se incomodava. Mas as duas meninas deles pararam de se incomodar com aquilo. A mulher parou de se incomodar. A mulher parou de se incomodar. Aquilo que era horroroso, sabe? Sabe quando você está em santidade? Nossa, quanta fofoca está repreendido. Está entendendo? Falando mal dos outros, não entra. Música do mundo, raio. De repente, você vai ficando perto. De repente, você está no meio. E aquilo que era um horror passa a ser agora rotina. Vem a punição sobre Sodoma e Gomorra. Abraão intercede por Ló. Ló sai para juntar a sua família. Ele vai falar para os dois namoradinhos das filhas que Deus iria acabar com Sodoma. Os caras dão risada da cara dele, nem segue com ele. A mulher vai, mas lá no finalzinho o coração dela já tinha voltado para Sodoma, vira uma estátua de pedra. As duas filhas, quando viu o pai sem a mãe, embebedou o pai, as duas tiveram filhas do pai. Sabe por quê? Elas foram criadas no lugar da imoralidade. Tem coisas que talvez você está pensando em fazer que para você seria bom. Vou me livrar desse negócio de liderar PG, estar na igreja todo domingo. E eu suporto, mas seus filhos não vão suportar. Sua família não vai suportar.
As duas meninas engravidaram do pai, deram um porre nele. Bebê, normal para Sodoma. Dar porre, normal. Transar com o pai, talvez normal. E as duas deram origem a dois povos, amonitas e moabitas, inimigos do povo de Abraão a vida toda. Você está entendendo o que Ló fez? Ele levou a casa dele para conviver com o pecado. Ele levou a casa dele para conviver com o pecado. E pagou um preço alto. Pagou um preço alto. Vou ler um texto aqui que me dá uma certa raiva, mas eu vou ler. Quando vêm os anjos lá e vem o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, diz assim, os anjos entraram na casa do Ló, os homens rodearam a casa para estuprar os anjos, porque estuprar homem era coisa normal. E Ló estava convivendo no meio disso de maneira normal. Aí chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os aqui para nós, traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, então lhes disse, essa frase que eu leio com raiva, não, meus amigos. Quem é amigo de moral, irmão, é o quê? Não, meus amigos. Não façam essa perversidade. E qual foi a solução de Ló? Olhem, amigos. Não leva os homens, não. Leva minhas duas filhas virgens. Eu tenho duas filhas que ainda são virgens, gente. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. E a minha pergunta, essas meninas não estavam debaixo da proteção de Ló? Ei, homens, fiquem em Deus, viu? Porque tem muita gente que depende da tua proteção. E aí, a história segue, eles fogem e elas dão filhos para ele. Já falei que Ló, então, foi pai e avô, nunca vi isso, dos moabitas e amonitas, que fizeram oposição ao povo de Israel. Mas, se você está se identificando, foi bem assim mesmo, pastor. Eu era muito fiel com Deus, mas eu fui me aproximando, quando vi, sentei, e eu estou lá. Converso igual ao mundo, negocio igual ao mundo, falo igual ao mundo. Minha boca tem tantos palavrões quanto a turma toda que eu estudo. Eu quero falar para você que na história de Ló teve uma redenção. Eu queria que você pegasse a redenção para a tua vida também. Tem uma mulher na genealogia de Jesus, que o nome dela é Ruth, e tem uma vírgula que diz assim, Moabita. Lá na frente, teve alguém que redimiu a geração de Ló. Ruth, a Moabita. E aí, Pedro vai dar uma mão para Ló, dizendo assim, 2 Pedro 2,7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Eu gosto de Pedro, mas eu diria assim, o que ele ficou fazendo lá? Ele ficou aflito dentro de Sodoma? Ele era aflito, então? E talvez seja você, pastor, eu faço, mas eu estou aflito. Sai, cara. Sai agora.
Eu ando, faço, mas eu sou aflito, eu sei que está errado. Sai agora. Mas se eu sair, eu vou perder dinheiro, sai agora. Porque Ló poderia ter saído pela aflição dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se ele ouvisse a aflição dele, ele salvaria a mulher e as filhas. Se ele ouvisse a aflição dele, ele salvaria a mulher e as filhas. Tem aflição que nós precisamos ouvir. Tem coisa no teu coração que Deus está falando que você tem que ouvir. Resumindo, só fique nos lugares enquanto você estiver iluminando. E se afaste quando perceber que você está apagando. Tem um limite para a gente ficar. Gosto muito de vocês, amigas, mas não vou te explicar, eu só estou saindo fora. Mas lá no fundo você está dizendo assim, eu não consegui influenciar vocês, eu estou fazendo a mesma coisa que vocês, eu estou picando a mula. Só fique nos lugares enquanto estiver salgando. E se afaste assim que perceber que está perdendo o seu sabor. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se não estivermos fazendo isso, nessa mesa não é para nós ficarmos mais. Proteja sua cabeça. Feche seus olhos. Hoje é um texto que eu queria que você saísse com ele no coração. Salmo 139, que vai dizer, o salmista vai pedir para Deus esquadrinhar ele. Esquadrinhar é passar tipo de um raio-x ou aquele exame mais poderoso ainda, uma ressonância. Ele está dizendo assim, eu olhando com os meus olhos, Deus, eu não estou vendo nada. Mas faça uma ressonância em mim, vê se há caminho mau. As águas envenenadas que você está deixando descer na sua cabeça, contra Deus, contra a igreja, contra a família, contra a honestidade, contra a simplicidade, contra filhos. Meu Deus. Águas que parecem limpas, mas que está afetando o seu casamento, seu relacionamento com você mesmo, com a sua família, com o seu chefe, pensamentos que entraram. Pai, em nome de Jesus, esquadrinha a gente. Esquadrinha-nos. Vê se há caminhos maus. Como disse o salmista, tira de nós, nos ajude a sair. Pai, nós nos comprometemos aqui nesta noite a ser mais atentos, vigilantes e seletivos. Se você é verdade para você, eu vou orar uma coisa aqui, eu só quero que você ore se for verdade. Eu vou dizer, se você quer se comprometer a ser mais seletivo, com o que entra pelos teus olhos, entra pelos teus ouvidos, nas mesas que você senta e dos lugares que você deve sair, você vai orar comigo, senão você não ora. Pai, nós nos comprometemos aqui a sermos mais seletivos, cuidadosos, criteriosos com o que entra pelos nossos olhos, com o que entra pelos nossos ouvidos, nas mesas que estou sentando e dos lugares que eu preciso me afastar. Nós nos comprometemos, Pai, a zelar de tudo que vai tocar a nossa cabeça de hoje em diante. Em nome de Jesus.